Hoje eu quero falar sobre uma coisa que, na minha opinião, muitos salões ainda estão deixando de lado. O Google como ferramenta para ganhar novos clientes. E quando eu falo Google, eu não estou falando só de fazer anúncio pago. Estou falando de presença digital, de pesquisa, de aparecer quando uma pessoa procura exatamente aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes a cliente não conhece o nosso Instagram, não segue a nossa página, nunca ouviu falar do nosso salão, mas ela tem uma necessidade. Ela abre o Google e pesquisa. Cabeleireiro perto de mim. Alisamento em quarteira. Extensões de cabelo no Algarve. Maquilhagem para casamento. Salão de beleza perto de mim. E é nesse momento que o nosso negócio precisa aparecer. Porque a cliente que pesquisa no Google normalmente já está com intenção. Ela não está só passando o tempo. Ela está à procura de uma solução. E eu comecei a olhar para isso com mais atenção no meu próprio negócio. No salão, nós trabalhamos com vários serviços. Cabelo, maquilhagem, unhas, estética, pestanas, sobrancelhas, depilação, massagem, extensões e alisamento. Mas com o tempo fui percebendo uma coisa. Não basta ter bons serviços. As pessoas precisam encontrar esses serviços. E hoje eu quero partilhar algumas estratégias que podem ajudar um salão de beleza, uma profissional da área ou qualquer negócio local a ganhar mais clientes. Através do Google. 1. O Google não é só para grandes empresas. Durante muito tempo, muita gente achou que Google era coisa para empresas grandes, para marcas com muito dinheiro, ou para negócios muito estruturados. Mas a verdade é que o Google é uma das ferramentas mais fortes para negócios locais. Um salão de beleza não precisa aparecer para o mundo inteiro. Ele precisa aparecer para as pessoas certas, na região certa, no momento certo. E isso muda completamente a forma como olhamos para o marketing. Às vezes no Instagram, nós fazemos conteúdos lindos, mostramos bastidores, mostramos transformação, mostramos equipa, mas nem sempre aquilo chega a uma pessoa que está pronta para marcar. Já no Google, a lógica é diferente. A pessoa pesquisa porque já tem uma intenção. Ela pode estar procurando um salão novo. Pode estar insatisfeita com o cabeleireiro atual. Pode ter acabado de se mudar para a região. Pode ter um evento. Pode estar procurando uma especialista em determinado serviço. Pode estar comparando preços, avaliações e resultados. Então, quando o nosso negócio aparece bem posicionado, com boas fotos, boas avaliações e uma mensagem clara, nós aumentamos muito a chance dessa pessoa entrar em contato. O próprio Google apresenta o perfil da empresa como uma ferramenta gratuita para aparecer nas pesquisas e no Maps, com fotos, ofertas, publicações e informações do negócio. 3. A importância do perfil da empresa no Google. Uma das primeiras coisas que todo salão deveria olhar é o perfil da empresa no Google. É aquele perfil que aparece quando a pessoa pesquisa pelo nome do salão ou por serviços locais no Google Maps. Ali aparece nome do negócio, morada, horário, telefone, site, fotos, avaliações, serviços, perguntas e respostas, publicações, localização no mapa. E muitas vezes esse perfil é o primeiro contato que a cliente tem com o salão. Antes de entrar no Instagram, antes de abrir o site, antes de mandar mensagem, ela olha para o Google. E o que ela vê ali influencia a decisão. Se o perfil está incompleto, com poucas fotos, horário errado, sem serviços, sem avaliações recentes, a cliente pode não sentir confiança. Agora, quando o perfil está bem preenchido, com imagens reais, avaliações positivas, serviços organizados e informação clara, a percepção muda. Ela pensa: este salão parece ativo. Tem boas avaliações. Gostei dos resultados. É perto de mim. Tem o serviço que eu procuro. Vou mandar mensagem. O Google explica que a classificação local considera fatores como relevância, distância e destaque. Ou seja, o perfil precisa ser relevante para a pesquisa, estar ligado à localização da pessoa e demonstrar credibilidade. Na prática, eu vejo assim: o Google precisa entender que o meu salão faz aquele serviço. A cliente precisa perceber que nós somos uma boa escolha. E o perfil precisa passar confiança antes mesmo da cliente falar conosco. 4. Fotos reais vendem muito. Uma coisa que eu considero muito importante no Google são as fotos. E aqui eu não estou falando de fotos perfeitas demais, com cara de banco de imagem. Estou falando de fotos reais, bem feitas, com boa luz, mostrando o salão, os serviços, os resultados e a equipa. No ramo da beleza, a imagem vende. A cliente quer ver o espaço, a cadeira, a bancada, o ambiente, o antes e depois, o cabelo finalizado, a maquilhagem, as unhas, as extensões, o alisamento, a equipa trabalhando, a experiência do atendimento, porque antes de marcar, ela tenta imaginar se aquele lugar combina com ela. E uma coisa que eu aprendi é que a cliente não compra só o serviço.
Ela compra a confiança. Ela quer saber se vai ser bem atendida. Se o espaço é cuidado. Se o resultado parece profissional. Se o ambiente parece limpo. Se as pessoas parecem preparadas. Se o estilo combina com o que ela procura. Por isso, eu acho importante alimentar o perfil do Google com fotos reais e atuais. Não adianta ter fotos de 5 anos atrás. Não adianta mostrar só o logotipo. Não adianta colocar imagens genéricas. O ideal é criar uma rotina simples. Por exemplo, toda semana colocar algumas fotos novas, mostrar um resultado de cabelo, mostrar uma transformação, mostrar um detalhe do espaço, mostrar um serviço específico, mostrar uma foto da equipa, mostrar o antes e depois quando fizer sentido, e sempre pensando no que a cliente pesquisaria. Se eu quero atrair cliente para alisamento, preciso mostrar alisamento. Se quero atrair cliente para extensões, preciso mostrar extensões. Se quero atrair cliente para maquilhagem e penteado, preciso mostrar maquilhagem e penteado. O Google precisa de sinais, e as clientes também. 5. Avaliações são prova social. Outro ponto muito importante são as avaliações. No mercado da beleza, a opinião de outras clientes pesa muito. Uma cliente nova pode até gostar das fotos, mas quando ela vê várias avaliações positivas, a confiança aumenta. Porque não sou só eu dizendo que o meu salão é bom. São outras pessoas dizendo que foram bem atendidas, que gostaram do resultado, que voltariam, que indicam. E isso tem muito valor. Muitas profissionais têm vergonha de pedir avaliação. Eu também acho que precisa ser feito com naturalidade, sem forçar. Mas se a cliente gostou do serviço, se elogiou, se mandou mensagem depois dizendo que amou o resultado, esse é um bom momento para pedir. Pode ser algo simples. Fico muito feliz que tenha gostado. Se puder deixar uma avaliação no Google, ajuda muito outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho. Ou, a sua opinião ajuda muito o nosso salão a crescer. Vou enviar o link. Se puder deixar uma avaliação, agradeço imenso. O segredo é transformar isso num processo. Não pedir uma vez por ano, não lembrar só quando precisa, mas criar uma rotina. Atendeu uma cliente satisfeita? Peça avaliação. Fez uma transformação bonita? Peça avaliação. A cliente elogiou no WhatsApp? Peça avaliação. E aqui tem um detalhe. Avaliações recentes também passam a sensação de negócio ativo. Se a pessoa entra no perfil e vê avaliações antigas, pode pensar que o salão não está tão movimentado ou que a informação está desatualizada. Por isso, as avaliações precisam fazer parte da estratégia. 6. O site precisa trabalhar junto com o Google. Muita gente pensa que hoje não precisa mais de site porque já tem Instagram. Eu vejo de outra forma. O Instagram é muito importante, claro, mas o site tem uma função diferente. O site ajuda o Google a entender melhor o negócio. No site, conseguimos criar páginas específicas para cada serviço. Por exemplo, página de cabelo, página de alisamento, página de extensões, página de maquilhagem e penteado, página de estética, página de unhas, página de pestanas, página de sobrancelhas, página de depilação a laser, página de deslocação para eventos. Cada página dessas pode explicar melhor o que é o serviço, para quem é indicado, como funciona, quais são os diferenciais, quais resultados a cliente pode esperar, como agendar, onde o salão está localizado. Isso é muito mais forte do que ter uma página única falando de tudo de forma superficial. Porque uma cliente que pesquisa extensões de cabelo em quarteira não quer cair numa página genérica onde mal se fala de extensões. Ela quer encontrar uma página que responda às dúvidas dela. E o Google também valoriza quando o conteúdo é claro, útil e organizado. A própria documentação do Google reforça que SEO não é sobre truques para ficar em primeiro lugar automaticamente, mas sobre ajudar os motores de busca e os utilizadores a entenderem o conteúdo. Então, para mim, o site precisa ter uma estrutura simples, mas estratégica. Não precisa ser complicado. Precisa ser claro. 7. Cada serviço precisa ter uma página ou uma explicação própria. Uma estratégia que eu acho muito importante é separar os serviços principais, porque às vezes o salão faz muitas coisas, mas comunica tudo misturado. E quando tudo está misturado, nada se destaca. Por exemplo, se o salão quer crescer em alisamento, precisa ter uma página de alisamento. Nessa página pode explicar o que é o alisamento, para quem é indicado, que tipo de cabelo pode fazer, que avaliação é necessária, qual é o diferencial do salão, como funciona a manutenção,
Quais cuidados são importantes? Como agendar uma avaliação? Se quer crescer em extensões, precisa ter uma página de extensões. Explicar. Para quem são as extensões? Quais técnicas existem? Como é feita a avaliação? Como escolher a técnica ideal? Como cuidar em casa? Isso torna o site mais completo e também posiciona melhor o salão. Porque a cliente percebe que aquele serviço não é feito de qualquer maneira. Ela sente que existe método, cuidado e conhecimento. E isso é uma forma discreta, mas forte, de construir autoridade. Não precisa dizer a cada frase "somos os melhores", basta explicar bem o processo. Quando a pessoa lê uma página bem construída, ela sente profissionalismo. 8. Usar a palavra especialista com inteligência. Uma coisa que eu comecei a observar é que, em alguns serviços, faz sentido comunicar uma especialidade. Por exemplo, especialista em alisamento, especialista em extensões de cabelo, especialista em maquilhagem para noivas, especialista em unhas de gel, especialista em pestanas. Mas isso precisa ser usado com responsabilidade. Não é colocar especialista em tudo só para aparecer. É identificar os serviços onde realmente existe mais experiência, mais técnica, mais procura e mais diferencial. No caso de um salão, isso ajuda muito porque o Google e a cliente entendem melhor o posicionamento. Existe diferença entre dizer "fazemos cabelo" e dizer "somos um salão de beleza em Quarteira com especialidade em alisamento e extensões de cabelo". A segunda frase é mais clara. Ela mostra localização, categoria e diferencial. Isso ajuda a cliente a decidir e ajuda o Google a relacionar o negócio com determinadas pesquisas, mas sempre de forma natural, sem exagero. O objetivo não é parecer forçado. O objetivo é comunicar com precisão. 9. Responder avaliações também faz diferença. Não basta receber avaliação. Também é importante responder. Quando uma cliente deixa um comentário positivo e o salão responde com educação, mostra cuidado, e quem está lendo percebe isso. Por exemplo, "Obrigada pela confiança. Ficamos muito felizes que tenha gostado do resultado e da experiência no nosso espaço". Isso parece pequeno, mas comunica atenção. E se houver uma avaliação negativa, também precisa responder com profissionalismo. Não entrar em discussão. Não se justificar demais. Não atacar a cliente. Responder com calma, mostrar abertura e tentar resolver. Porque a forma como o salão responde a uma crítica também comunica muito. Às vezes, uma pessoa nem deixa de marcar por causa de uma avaliação negativa. Ela deixa de marcar pela forma como o salão respondeu. Se respondeu de forma arrogante, agressiva ou defensiva, passa má imagem. Então tudo comunica. 10. Cada serviço precisa ser trabalhado como uma oportunidade de busca. Uma coisa que eu acho muito importante é entender que cada serviço pode ser uma porta de entrada. O salão não precisa aparecer só como salão de beleza. Ele pode aparecer por serviços específicos. Por exemplo, alisamento, extensões, coloração, madeixas. Muitas clientes não pesquisam pelo salão. Pesquisam pelo problema ou pelo serviço. Elas não escrevem necessariamente o nome do salão. Elas escrevem o que precisam. Por isso, se o salão quer crescer em alisamento, precisa comunicar alisamento. Se quer crescer em extensões, precisa comunicar extensões. Se quer crescer em noivas, precisa comunicar noivas. O Google precisa entender que o seu salão oferece aquele serviço, e a cliente também. 11. A experiência online precisa combinar com a experiência no salão. Outro ponto importante. A presença digital precisa ser verdadeira. Não adianta o Google passar uma imagem linda e, quando a cliente chega, a experiência ser completamente diferente. A comunicação precisa refletir o que o salão realmente entrega. Se promete cuidado, precisa ter cuidado. Se promete avaliação, precisa avaliar. Se promete acompanhamento, precisa acompanhar. Se promete ambiente organizado, o ambiente precisa estar organizado. E quando a experiência real confirma o que ela viu online, ela confia mais, volta mais e indica mais. 12. Google. Site e redes sociais precisam trabalhar juntos. A melhor estratégia não é escolher entre Google, site ou Instagram. É fazer tudo trabalhar junto. O Google ajuda a cliente a encontrar. O site ajuda a cliente a entender. O Instagram ajuda a cliente a se conectar. O WhatsApp ajuda a converter. O salão entrega a experiência. O pós-atendimento fideliza. Quando esses pontos estão alinhados, o negócio fica mais forte. O problema é quando cada coisa está de um jeito. O Google desatualizado. O Instagram bonito, mas sem informação clara. O site inexistente. O WhatsApp confuso. A cliente fica perdida. E cliente perdida não compra. Então, se você tem um salão e quer conseguir novos clientes, comece olhando para o Google com mais atenção. Veja se o seu salão aparece quando uma cliente pesquisa pelos serviços que você oferece. Veja se o perfil está completo.
Veja se as fotos representam bem o seu trabalho. Veja se as avaliações passam confiança. Veja se os serviços estão bem explicados. Veja se existe um botão claro para contato. Veja se o site ajuda ou atrapalha. Veja se o WhatsApp está preparado para atender essa cliente. Porque muitas vezes o problema não é falta de cliente. O problema é falta de estrutura para ser encontrado. A cliente está procurando. A dúvida é se ela está encontrando você ou o concorrente. E para mim, o Google é uma ferramenta muito poderosa justamente por isso. Ele coloca o salão na frente de pessoas que já estão procurando uma solução. Pessoas que talvez ainda não conheçam o seu trabalho, mas que podem se tornar clientes se encontrarem informação clara, confiança e facilidade para marcar. Então não veja o Google só como uma ficha técnica do salão. Veja como uma montra. Veja como uma porta de entrada. Veja como uma ferramenta de posicionamento. Veja como uma parte da estrutura comercial do seu negócio. Indicação ou publicação nas redes sociais. Ele precisa ser encontrado. Precisa ser compreendido. Precisa transmitir confiança. E precisa facilitar o próximo passo da cliente. Quando isso acontece, o Google deixa de ser apenas um mapa. Ele passa a ser uma ferramenta real para atrair novos clientes para o salão. Se este conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos práticos para quem trabalha na área da beleza. E partilha este vídeo com aquela pessoa que tem um salão, trabalha por conta própria ou quer atrair mais clientes, mas ainda não está usando o Google da forma certa. Às vezes, uma informação simples pode ajudar alguém a organizar melhor o negócio e começar a ser encontrado por novas clientes,